Olá, querido irmão e querida irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma hora do estudo. Hoje nós abordaremos o capítulo de número 5 da Confissão de Fé. Nós veremos um pouco acerca da providência divina, da providência de Deus. Você sabe o que é a providência de Deus? Sem dúvida alguma, esse termo pode assustar, esse termo pode dar algum medo aí no meio do caminho, mas a providência divina nada mais, nada menos é que, além daquilo que Deus pré-ordenou, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus deu vida e forma, além de tudo isso ser feito através do seu pré-conhecimento, através da sua pré-ciência, temos que em Deus, ali naquele momento, nós vemos que Ele sustenta todas as coisas. Deus criou tudo em 6 dias, como vimos no estudo da semana passada, e agora podemos ver que Ele sustenta todas essas coisas. No 7º dia, Deus descansou, mas não deixou a criação livre ao seu bel prazer, não, de forma nenhuma. Deus, a partir do momento em que tudo foi criado, ali estava também sustentando todas as coisas. Então a providência é ligada, além do conhecimento de Deus acerca de todas as coisas, é ligado também à preservação por parte de Deus de todas as coisas, para que o seu plano perfeito e agradável se cumpra, se conclua e faça com que o nome dele seja honrado e glorificado. Tendo isso em mente, convido então você, como sempre, a pegar a sua Bíblia e vamos começar agora o nosso estudo da Confissão de Fé. No capítulo 5 da Providência, no primeiro ponto vemos: pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. De maneira simples, de maneira direta, vemos então que há o cuidado de Deus acerca de todas as suas coisas. De tudo aquilo que foi criado por Ele, nós vemos que há o cuidado do Senhor. Em primeiro lugar, vemos que o universo retrata a incomparável grandeza e a arte inigualável do seu Criador, que é o Deus que tudo fez, que tudo criou. E nós podemos e temos a certeza de que a criação exalta este Criador. A criação exalta o Deus que tudo criou. A criação e as criaturas e os seres humanos são governados e preservados pelo Criador. A providência, como eu disse então, entra nessa parte da preservação de todas as coisas criadas por Deus, para seguir então o seu plano perfeito e agradável, a fim de honrar e glorificar o seu santo e o seu próprio nome. Deus criou e preserva a obra criada. Deus cuida das mínimas coisas por Ele criadas. Deus cuida dos animais e cuida especialmente dos homens. Nós vemos então que toda a criação é cuidada e preservada por Deus. Com referências bíblicas, como é de nosso costume, depois de abordar um pouco acerca do ponto, a primeira referência bíblica que temos é Provérbios 15, versículo 3, que nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós não podemos fugir disto. Não podemos fugir do Senhor que é Criador de todas as coisas. Atos 15, versículo 18 nos diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. O Senhor é quem faz todas as coisas, e todas as coisas que foram feitas muito antes de nós imaginarmos, muito antes das coisas existirem. Tudo aquilo que foi feito por Deus. Deus já tinha pré-ordenado o que seria feito. Deus já tinha na sua presciência aquilo que seria feito. E aquilo que foi feito é preservado por Ele. Efésios 1, versículo 11 nos diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Nós vemos então
que a palavra do Senhor aponta que tudo que acontece, acontece por causa da vontade de Deus. E tudo aquilo que há na terra, tudo aquilo que há além da terra, está sobre o cuidado e sobre a vontade de Deus. Romanos 9:17 nos diz, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus usa Faraó para o seu propósito. Deus usa Faraó para o seu plano divino, plano maravilhoso. Neemias 9:6 nos diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. A criação não foi apenas criada. A providência nos aponta que o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que preserva, é um Deus presente. Não é um Deus que deu start no mundo e deixou o mundo fazer o que queria, fazer aquilo que dava vontade. Não. A criação e tudo aquilo que aponta para a criação, nós vemos que isto é preservado, que é cuidado por aquele que tudo criou, que é o nosso Deus. Partindo então para o nosso ponto de número 2, nós vemos que, posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingente. De maneira direta, de maneira simples, sintetizando este ponto, a causa primária da criação é o decreto de Deus. A criação não é feita por causa do homem, a criação não é feita por causa da árvore, por causa do animal, não, em nenhum momento. A criação ela é feita por causa do decreto de Deus. A causa primária é o decreto de Deus. Existe então uma pré-ordenação de Deus para a criação. Não foi uma coisa que foi criada por algum motivo ou de maneira espontânea, não. A criação deu start então ao mundo através da pré-ordenação de Deus. Vemos que as individualidades, a existência e a expressão de cada ser foram pré-ordenadas e estabelecidas por Deus. Cada coisa e cada ser em sua criação foi ordenada por Deus, foi criada por Deus. Deus então deu esse start no mundo, Deus criou o mundo, mas Deus cuidou e preparou e separou cada detalhe de tudo aquilo que ele criou. Jeremias 32:19 nos diz: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Êxodo 21:13, porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Nós vemos então que Deus, além de criar todas as coisas, ele preserva todas as coisas e preserva elas em cada detalhe. Pois esses detalhes foram pré-ordenados por Deus, porque esses detalhes foram criados por Deus e estabelecidos por Deus. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus pessoal, é um Deus que age através dos meios para completar o seu plano perfeito, para lá no final de tudo, estarmos juntos com Ele na glória eterna. Gênesis 8:22 nos diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira ou ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, olha a promessa que Deus faz. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto nós aqui estivermos, tudo isto será sustentado por Deus e Ele promete isso. Ele nos mostra isso, Ele aponta isso, a sua palavra nos diz isso. E vemos então que o nosso Deus, ele preserva todas as coisas, ele não apenas pré-ordena ou decreta, mas ele sustenta, ele age através disso. Vemos que o nosso Deus é um Deus pessoal. Continuando, indo para o nosso ponto de número 3, vemos então que na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem esses meios,
sobre esses meios ou contra esses meios, segundo o seu arbítrio. Deus é livre, Deus tem o poder de agir conforme o querer dele. E esse ponto pode parecer um pouco difícil, mas eu vou dar um exemplo muito bom logo em seguida, para nós entendermos um pouco melhor sobre isso. Mas na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Ou seja, tudo aquilo que há de acontecer para se cumprir o plano perfeito de Deus até o dia final, até o dia do juízo final, e também lá na glória, que faz também parte do plano divino, nós vemos que Deus emprega meios. Mas ele não está preso nesses meios. Ele pode agir sem esses meios, sobre estes meios e contra estes meios. Deus é livre no seu poder, livre no seu querer, livre para fazer aquilo que ele quer. Mas na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Tendo isso em mente, nós entendemos que Deus executa a sua providência por meios naturais, artificiais, científicos e espirituais. Existem meios, então, de Deus agir conforme o seu querer no plano em que nós vivemos, no plano terrestre, no plano em que nós estamos. Deus executa, então, a sua providência, a sua preservação, a sua ciência, o seu saber, por meios naturais, artificiais, científicos e espirituais. Deus não faz milagres sem objetivos ou propósitos. Quando nós vemos milagres acontecendo, é por causa do propósito de Deus. E quando não vemos eles acontecendo, é também por causa do propósito de Deus. No ponto, então, nós temos que Deus pode salvar náufragos por coletes salva-vidas, por fragmentos da embarcação ou por intervenção direta dele mesmo. Ou ele pode agir sem nada disso. No entanto, todas as possibilidades pressupostas de salvamento podem não funcionar, vitimando algumas pessoas, eliminando todos ou livrando outros, tudo conforme a vontade diretiva ou permissiva do nosso Deus. As providências humanas são falíveis, as divinas não. A providência, se você então se cuida, preserva o seu futuro, tem uma presciência daquilo que vai acontecer no seu futuro e toma medidas para isso, pode ser que mesmo tomando medidas para o seu futuro, você acaba falhando em algum momento. Mas a providência divina não falha. Ela é perfeita, ela é infinita, ela é agradável, ela honra e glorifica a Deus, porque é o próprio Deus que está agindo nessa providência. Se Deus num acidente livra uns e não outros, porque era do seu propósito que alguns ficassem passando pela experiência de risco e outros partissem, o Criador gere todas as coisas, governa todos os seres, reina sobre toda a humanidade e exerce o senhorio especial sobre os seus eleitos. Nós vemos então que independente daquilo que acontece, como acontece, pode ser algo bom ao nosso olhar ou ruim ao nosso olhar. Nós vemos que tudo aquilo que acontece segundo o propósito de Deus. E Deus cuida de tudo aquilo que está acontecendo. O Criador gere todas as coisas e governa sobre todos os seres. E ele exerce um senhorio especial, que é a salvação sobre os seus eleitos. Acerca disso temos Atos, capítulo 27, versículo 24, 31 e 44, dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços no navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Oséias 1,7 nos diz: porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Nós vemos aqui através do profeta Oséias que Deus há de salvar Judá, Deus há de salvar o seu povo, mas ele não vai usar a salvação através do arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Deus usará o seu próprio Filho para salvar o seu povo. E a salvação não é uma salvação militar, é uma salvação eterna, é uma salvação que dá vida eterna, vida após a morte. Nós vemos que Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 20 e 21, nos diz:
não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Nós vemos então que Paulo está dizendo aqui acerca da promessa de Deus, que nós não devemos duvidar, nós devemos acreditar, porque Deus preserva todas as suas coisas. Deus preserva toda criatura, todo ser, desde o maior até o menor, tudo é preservado por Deus. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Ele não é homem para mentir, ele é justo, ele é santo e ele prometeu, ele cumprirá. Paulo nos diz isso. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E por último, Deuteronômio, a segunda lei, a segunda entrega da lei, Deuteronômio 3, versículo 27, sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte e para o sul, e para o oriente e contempla com os seus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Deus falando com Moisés, Moisés não podia entrar na terra prometida, mas Moisés passou vários anos com o povo no deserto, mas por causa de um pecado seu, ele foi castigado e não podia entrar então na terra prometida. Deus usou Moisés para levar o povo até a nova terra, a terra de Canaã, uma terra boa, mas Moisés não poderia entrar. Deus chama-o até aquele monte, fala para ele olhar aquilo, e aquilo seria a nova terra do povo de Israel, do povo de Deus, porém Moisés não poderia entrar. Deus preservou Moisés, Deus cuidou de Moisés, mas Deus agiu conforme o seu querer na vida de Moisés. Deus preservou e através da sua providência, Deus guiou Moisés 40 anos no deserto e não permitiu que ele entrasse na Terra Santa. Vemos então, neste nosso encontro acerca da providência de Deus, que tudo aquilo que foi criado, não foi apenas criado, deixado à beira-mar, não foi deixado e largado por Deus, mas Deus preserva e sustenta todas as coisas. Neste primeiro estudo acerca da providência, nestes 3 primeiros pontos, nós vemos nitidamente o cuidado de Deus acerca da sua criação. Nós temos mais alguns pontos, porém eu dividi em 2 partes o estudo da providência. Semana que vem nós teremos mais um estudo e estudaremos os outros 4 pontos acerca da providência. Mas até aqui podemos ver e provar e sentir que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que tudo sustenta, e a sua palavra nos comprova isso. A confissão sistematizou tal doutrina, mas a verdade bíblica, a palavra, a nossa regra de fé e prática, confirma que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que está preservando tudo aquilo que Ele criou. Todos e tudo é sustentado por Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Espero você semana que vem em nosso estudo, a segunda parte do capítulo 5 da providência divina. Espero que você tenha sido abençoado por Deus neste momento. Que esse estudo, em primeiro lugar, glorifique a Deus e que edifique a amada igreja, crescendo assim, teologicamente e espiritualmente, na graça do nosso Deus.